Deus abençoe os irmãos no nome do Senhor Jesus Cristo. Pela graça de Deus, mais uma vez nós estamos aqui diante desse púlpito para levar a palavra aos corações de cada filho de Deus, cada filha de Deus. No nome do Senhor Jesus Cristo nós te damos graça. Damos graça a Ele pela tua bondade, Senhor, pelo que o Senhor tem feito por nós, pelo Senhor ter nos mostrado essa revelação tão grandiosa. Eu te dou graça, Senhor Deus, pelo que o Senhor tem feito por mim também, ter me chamado para pregar a tua palavra, e eu creio que isso é um dos maiores privilégios para todos aqueles que creem na tua palavra. Neste momento eu quero avisar para os irmãos que mandaram as suas perguntas, que no domingo que vem, se Deus quiser, eu vou responder as perguntas, e que os irmãos podem mandar mais algumas perguntas, porque eu acho que ainda são poucas, que os irmãos podem mandar mais, e no domingo que vem, se Deus quiser, eu estarei respondendo essas perguntas. E creio que Deus vai nos ajudar, como Ele sempre tem nos ajudado. Então, hoje eu quero falar sobre o corpo de Cristo pronto para o rapto. Esse vai ser o título da mensagem que vai ser pregada hoje. Então, nós vamos aproveitar o nosso tempo lendo a palavra no livro aos Colossenses, no capítulo 3, do verso 1 até o verso 10, e também em Romanos, capítulo 6, do verso 5 ao 9. Então, começaremos no capítulo 3, aos Colossenses, a partir do verso 1, que está escrito assim: Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivíeis nela. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despiste do velho homem com os seus efeitos, e vos vestiste do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Ainda no livro aos Romanos, no capítulo 6, do verso 5 ao 9, nós vamos ler também aqui aos Romanos, capítulo 6, a partir do verso 5, que está escrito assim: Porque se fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Sabendo isso, que o nosso homem velho foi já com Ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos.
sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não tem mais domínio sobre ele. Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós estamos aqui mais uma vez, Senhor, pela Tua misericórdia, Senhor. Meu Deus, olhando, Senhor Deus, o mundo como está, Senhor. Mas pela Tua graça, o Senhor ainda tem nos conservado, Senhor, em vida, meu Deus, para poder continuar pregando a Tua palavra. Nós cremos, Senhor, que ainda há redenção e por isso nós estamos aqui, Senhor Deus, para pregar, enviar essa mensagem aos corações famintos, Senhor, aos corações dos Teus filhos que clamam, Senhor Deus, por misericórdia, Pai. Senhor, eu creio, Pai, que o Senhor tem falado conosco todas as vezes, Senhor, quando nós colocamos aqui, Senhor Deus, diante desse púlpito, Senhor, aonde nós temos pregado a Tua palavra. E nós cremos, Pai bendito, que o Senhor ainda continua falando, Senhor. Eu creio, Pai, que o Senhor vai me ajudar, Pai, porque se o Senhor não me ajudar, Senhor, homem nenhum dá conta de fazer nada, Senhor. O Senhor mesmo diz, sem mim nada podeis fazer. Por isso, Senhor, eu peço a Tua presença, Senhor. Esteja presente aqui, Pai, nesta hora, Senhor, para que o Senhor possa falar através de mim, Senhor. Tudo aquilo que eu tenho pensado em falar, Senhor Deus, tem programado, mas que não seja o meu programa, que seja o Teu programa, Senhor, que seja a Tua palavra. Meu Deus, me ajuda, Senhor, no decorrer dessa palestra, dessa pregação. Meu Deus, para que o Senhor possa, meu Deus, falar aos corações dos Teus filhos que vão ouvir, Senhor Deus, Pai, esta pregação da Tua palavra, Senhor. Ajuda, Senhor, a cada um de nós. Perdoa a nossa vida tão má, Senhor. Meu Deus, nós estamos vendo o mundo na situação que está. Meu Deus, o rapto pode acontecer a qualquer instante, Senhor. Por isso nós estamos aqui, Senhor Deus, para falar com os irmãos, mostrar realmente a hora que nós estamos vivendo, Senhor, e como isso pode acontecer a qualquer momento. Senhor, nos ajuda. No nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, é que eu te peço e te agradeço por todas essas coisas que o Senhor tem feito no nosso meio, Pai. Eu te peço tudo isso e te agradeço no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Então, para começar, como eu disse aqui, eu quero falar do corpo de Cristo pronto para a ressurreição. Eu quero tomar várias mensagens para pregar esse assunto. Como eu preguei no domingo passado sobre o calendário de Deus, e eu estava provando que pelo calendário de Deus o rapto vai acontecer exatamente dentro do calendário de Deus. Então eu quero falar ainda sobre esse assunto aqui e mostrar para os irmãos que isso é a pura verdade. Aqui nós encontramos algo muito importante aqui nessa mensagem. Perguntas e respostas sobre Hebreus, terceira parte, é algo que nós precisamos de entender sobre isso aqui. Antes de ler, eu quero falar um pouquinho sobre Adão, quando Adão foi criado, a imagem de Deus, isso é Gênesis capítulo 1, Adão foi criado primeiro à imagem de Deus, Deus criou a si mesmo, e aquele ser que foi criado, nós encontramos pela Bíblia, aqui, nós encontramos que aquele ser que foi criado, primeiro Deus criou a si mesmo, e aquele ser chamava Melquisedeque. E através daquela criação, Deus criou todos os seus filhos naquela criação. Então nós encontramos em Gênesis capítulo 1 ali, que Deus mostrou Adão nessa criação, e era uma criação. Deus tinha criado Adão à sua semelhança. Mas também nós encontramos em Gênesis capítulo 2, no verso 7, que Deus fez o homem do pó da terra. Isso, o homem do qual nós encontramos aqui, ele foi feito, não foi criado, mas foi feito, porque Deus sabia
e conhecia e conhece todas as coisas, Deus sabia que o pecado tinha começado no céu, e por isso ele não podia trazer aquela criação num corpo humano, como nós vamos falar sobre Jesus Cristo aqui. Mas Adão não foi, no corpo humano ele não foi criado, mas ele foi feito para que isso pudesse continuar. E aquele corpo que Adão foi feito, ele caiu naquele corpo. Todos nós caímos também, porque nós estamos num corpo como aquele. Mas nós vamos falar sobre a criação original, da qual Jesus Cristo é o primeiro dessa criação. Sabe? É tão importante para nós entender isso. E como nós vamos falar sobre o corpo de Cristo pronto para o rapto, eu vou mostrar para os irmãos que realmente a ressurreição vai se dar exatamente nesse corpo que já está pronto para a ressurreição. Não nesse corpo velho, o qual vai tombar a qualquer momento. Como eu tenho mensagem aqui para provar, que esse não pode herdar nada, ele não participa de nada, porque ele nasceu em pecado e formado em iniquidade, vai para o pó da terra. Mas o outro que vai ressuscitar, já ressuscitou quando Cristo ressuscitou, aquele corpo já está ressuscitado, pronto em algum lugar para a ressurreição de cada filho de Deus que está aqui. Nós podemos provar por essa mensagem aqui. Primeiro, eu quero ler essa mensagem, perguntas e respostas sobre Hebreus. Terceira parte, começando no parágrafo 272, nós vamos mostrar sobre isso aqui. Quando Deus tirou Eva, ele não tomou uma parte da terra mais para trazer Eva à vida, mas ele tirou do próprio corpo de Adão, porque ele tinha que tirar do original de Adão. E aqui nós vamos encontrar isso. A noiva vai ressuscitar da terra original de Jesus Cristo. Jesus é a terra original, que vai fazer com que essa noiva venha à existência aqui na terra. Mas vamos aqui, para a gente entender melhor, aqui no parágrafo 272. São várias mensagens, eu quero ir bem devagar para os irmãos entenderem. Então ele falando aqui, ele disse, agora, se você tomar a teofania, quando você está olhando para aquilo, é aí onde estávamos no princípio. Agora você não compreende isso agora, mas você estava lá no princípio daquela maneira, quando Deus fez o homem, criou, quer dizer, quando Deus criou o homem, ele criou em uma teofania. Aquela é a primeira criação de Deus. O homem foi criado em uma teofania. Aí ele continua, vou deixar a mensagem falar. Então ele disse, e quando Deus fez o homem em sua imagem, ele o fez uma teofania. Ele repete várias vezes. Ele somente colocou em carne. Quando Deus fez o homem à sua imagem, ele o fez uma teofania, ele apenas colocou o homem em carne. Ele fala várias vezes, exatamente para a gente entender isso aqui. E aí ele continua, né, falando. Ele continua de novo. Quando Deus fez o homem em sua imagem, em sua semelhança, Gênesis capítulo 1, verso 28, eu creio que ali não havia ninguém para lavrar a terra, e Deus o havia feito o homem, macho e fêmea, isso é correto, e ninguém para lavrar a terra. Mas já tinha criado o homem à sua imagem. Mas aquele homem não podia fazer isso. Tanto que aqui nós vamos mostrar que a própria teofania, ele vai mostrar aqui que a teofania que está na sexta dimensão, se ela chegasse aqui, ela não tinha nenhuma ação em meio a esse corpo que nós temos. Ela não tinha ação. Ele vai falar, ela não ouve, ela não cheira, ela não tem o sentido que nós temos. Mas lá ela tem seus sentidos. É tanto que a gente nota, nós temos que notar
Quando William Branham foi na sexta dimensão, exatamente nos lugares que as teofanias vivem, Deus tirou ele do corpo e levou ele em teofania, porque ele, para ter o contato com teofania, ele tinha que estar em teofania. Aí ele teve contato, ele abraçou as teofanias, mas o corpo dele ficou deitado na cama. Exatamente o que ele vai mostrar aqui, porque ela aqui, com esse corpo, ela fica sem ação. E aquele corpo de William Branham não pôde ir lá, mas ele foi em teofania. Ele chegou lá em teofania, quer dizer, Deus levou ele e ele estava em teofania abraçando os irmãos ali, mas o corpo dele deitado na cama. Porque esse é outra coisa, esse corpo aqui, ó, irmão, ele não herda nada, sabe? Nós, pela graça de Deus, cremos que Jesus Cristo está dentro de nós. O próprio poder de Deus, o próprio Espírito de Deus está dentro de nós. Porque, na verdade, que esse, ao tombar, ele fica por aqui mesmo. Mas vamos lá, vamos continuar. Eu quero colocar isso bem, não só na mente dos irmãos, mas no coração de cada um que vai ouvir. Então, ele disse aqui: então Deus colocou o homem um pouquinho mais baixo e o colocou na vida animal, isso é, seu corpo, exatamente como os animais, para que então ele pudesse lavrar o solo, pudesse tocar, tá vendo? Pudesse tocar um no outro. Nós podemos pegar na mão um do outro aqui, sabe? Aqui, agora ele diz, tocar. Aquela teofania não toca, ela não vê, ela não cheira, nem ouve esses sentidos que nós temos. Então Deus colocou o homem ali embaixo a fim de tocar e sentir. Nós temos que entender, aqui ela não tem ação, mas lá ela tem. É claro que lá ela tem, lá pode cumprimentar e tudo mais, mas aqui ela não tem ação no meio de um mundo como esse e de um corpo como esse. Por isso Jesus chegou a falar: carne e sangue não herdam o reino do céu, a carne para nada presta, mas o Espírito é que vivifica. Então aqui nós podemos ver que a teofania ela tem ação no seu lugar. É como o rapto vai acontecer, como eu falei no domingo passado, dentro do calendário de Deus. Por quê? Nós vamos provar aqui que esse corpo, ele já ressuscitou quando Cristo ressuscitou. Porque ele vai ser tirado do original, e Cristo é a terra original. Esse rapto vai acontecer na terra original, não tem nada a ver com esse aqui. Esse aqui vai ficar por aqui mesmo, sabe? Tombou, alguém pode estar pensando assim: mas nós não estamos vivendo? Sim, nós estamos vivendo aqui, mas Cristo vive em mim e em vocês. A vida não é nossa, a vida é dele. É ele que vive. É ele que está andando hoje num corpo como o meu, como os seus. Ele está andando exatamente para direcionar a nossa vida aqui na terra. Aí nós vamos encontrar, um dia nós andamos com ele na carne, e ele foi na cruz por causa nossa. É tanto que existe uma escritura aqui, que depois eu vou procurar, ele morreu por causa de fraqueza. Qual é a fraqueza que Jesus tinha? Nenhuma, mas as nossas fraquezas estavam sobre ele. Eu creio que eu devo até procurar essa escritura aqui. Eu creio que em 2 aos Coríntios, deixa eu ver se eu encontro aqui. Que diz aqui, em 2 aos Coríntios mesmo, eu creio que é. Que diz assim, só para os irmãos entenderem melhor. 2 aos Coríntios, capítulo 3, verso 4. Que diz assim: porque ainda que foi crucificado por fraqueza, tá vendo? Como que Deus, Jesus Cristo, o próprio Deus, foi crucificado por fraqueza? Por quê? Porque ele estava levando a mim e a vocês ali na cruz do Calvário. A fraqueza, se ele tinha alguma fraqueza, era as nossas, mas ele tomou as nossas fraquezas, os nossos pecados sobre si e cravou na cruz do Calvário. Então nós entendemos aqui
que um dia Ele andou com nós, carregando até a cruz do Calvário. E nós morremos com Ele, mas o dia que Ele ressuscitou, também nós ressuscitamos com Ele. E agora, Ele sabendo disso, daqui um pouco eu vou ler uma mensagem para provar isso. Ele sabendo disso, que um dia nós estaríamos aqui, vivendo aqui, nesse corpo de pecado. Mas o que Ele fez? Ele pagou o preço. Em Atos capítulo 2 para cá, Ele prometeu e deu a promessa, e já cumpriu a promessa. A promessa é: eu estou convosco e estarei em vós até o fim do mundo. Então o que Ele fez? Ele, sabendo disso, que nós ainda estaríamos andando aqui no corpo de pecado, o que Ele fez? Ele pagou o preço, morreu no nosso lugar e enviou a sua vida para andar conosco aqui na terra. Sabe? Que assim, em outras palavras, assim não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Por quê? Ele sabia, mas agora o que Ele está? Ele está dominando a nossa vida. Quando nós queremos fazer uma coisa errada, Ele está aí para ajudar em nossas fraquezas, em tudo que nós fazemos. Um dia nós fomos com Ele, Ele nos carregou até a cruz. Agora Ele está andando dentro de nós, nos ajudando nas nossas fraquezas. E é por isso que a própria mensagem vai provar isso aqui, que o rapto só vai acontecer, em outras palavras, se não tem nada a ver com esse corpo aqui, o Espírito apenas está trabalhando, procurando o último eleito para o rapto acontecer em um lugar que não tem nada a ver com terra humana, não tem mais nada a ver com isso aqui, sabe? O próprio corpo da noiva já está pronto em algum lugar. Eu vou provar pela mensagem. O corpo da noiva já está pronto em algum lugar. E eu sei, porque chegaram a perguntar: e o rapto vai acontecer aonde? Ele disse: o rapto vai acontecer em Cristo. Porque alguém queria que acontecesse em um lugar. Ele disse: não, é em Cristo o rapto vai acontecer. Sabe? Porque tem mas a minha igreja, não é nossa igreja, é a igreja de Cristo é que vai ressuscitar. Então o rapto vai acontecer em Cristo. Então vamos lá, que diz assim: aquela teofania não toca, ela não vê, não prova, cheira, esses sentidos que nós temos. Então Deus colocou o homem ali embaixo, a fim de tocar e sentir. E quando ele andava pelo jardim do Éden, primeiro como teofania, como nós cremos, como o Espírito Santo está aqui, agora, andando aqui, ele dirigia a vida animal. Isso era quando Adão estava aqui antes da carne. Então, ele estava andando em teofania, antes da carne, como o Espírito Santo está aqui para nos guiar. Então ele guiava os animais ali. Então ele disse mais aqui: ele controlava tudo, mas ele não podia lavrar o solo, porque ele estava num corpo teofânico. Ele não podia lavrar o solo, veio? Então Deus o colocou em carne para que então ele pudesse lavrar a terra. Lhe deu 5 sentidos para lavrar o solo e preparar as vinhas e assim por diante. E então o homem continuava parecendo só. Este é um lindo quadro. Nós vamos mostrar que quadro é esse. Um lindo quadro de Cristo. Sabe? Um lindo quadro de Cristo. Que Cristo estava aqui, andando, um homem só. Mas a noiva dele estava nele. E foi separada no Calvário. Assim Adão também estava só. Só, por quê? Porque não podia, Deus não podia trazer os dois juntos. Então deixou que Eva viesse depois. É a mesma coisa, Jesus já ressuscitou, mas deixou que a noiva ressuscitasse mais tarde. É um lindo quadro. Ela está para ressuscitar a qualquer hora agora. Sabe? É por isso que ele está mostrando que é um lindo quadro. Veja,
Pois quando ele primeiro foi feito, ele era formado em duas pessoas, quer dizer, Adão era formado em duas pessoas, macho e fêmea. Gênesis capítulo 5, ali está ali. Quer dizer, era duas pessoas formadas, macho e fêmea. Aí ele continua dizendo, pessoas juntas, ele era ambos, macho e fêmea, o homem era. A Bíblia diz que ele foi. Deus fez o homem ambos, macho e fêmea, ele o criou. Observe agora, quando o homem foi separado da teofania e colocado em carne, ele não estava totalmente ali. Parte do seu ser ainda era uma teofania. O que nós temos que entender é isso aqui. Ele ainda estava, parte dele ainda era uma teofania. Eva era uma parte dele, ainda estava em teofania e não tinha vindo ainda em carne. Então ele encontrava sozinho, o homem encontrava sozinho. Então ele diz aqui, parte do seu ser ainda era uma teofania, então não parecia estar certo. Ali surgiu a fêmea, o macho, a fêmea e o macho da vaca. Ali surgiu o macho e a fêmea do cavalo. Ali foi o boi e ali tudo mais em pares. Mas Adão, veja, havia algo faltando. Aquela própria ansiedade mostrava que ali estava uma companheira esperando por ele. Você captou isso? Vocês notaram? É igual o próprio Jesus, né? Está faltando a companheira, está faltando. Ela vai ressuscitar, sabe? Mas quando ela ressuscitar, ele sai do trono de misericórdia e encontra com ela. Ele vai encontrar com ela, sabe? Então, por isso que é um lindo quadro. Eu quero mostrar mensagens, muitas mensagens, esse quadro tão bonito. Então, ele disse aqui... E os próprios pensamentos que temos para morrer aqui, pois somos problemáticos e confusos, e almejamos por uma vida que não tem morte. E isso é o que nós almejamos por isso. Parte deixa eu voltar aqui. Isso mostra o que está esperando por nós. Veio? Agora Adão estava só. E Deus, para mostrar que eles não poderiam se separar, agora eu vou voltar nessa mesma coisa em apenas um segundo. Veja, ele nunca foi e apanhou barro e fez a Eva, mas ele fez do barro da terra original. Adão pegou e tirou Eva de Adão. Porque Adão era a terra original, para trazer Eva. Jesus é a terra original para a noiva vir. Quando ela ressuscitar, ela não tem que ressuscitar da terra cheia de pecado. Ela vai ressuscitar da terra original, Jesus Cristo. E é por isso que somente na primeira ressurreição, só quem ressuscita é ela, a esposa do Cordeiro, porque ela ressuscita da terra original, não dessa cheia de pecado. Essa aqui ainda está cheia de pecado. Por isso que ele pregou a mensagem, está até aqui comigo, a mensagem futuro lá, ele disse, essa terra ainda tem que ser queimada, porque ela no milênio vai passar por santificação, mas ainda tem que ser queimada. Mas a terra da noiva, que é o corpo de Cristo, ela já passou pelo processo. Ela já está prontinha, a qualquer momento dessa ela sairá da terra. Em uma dimensão, em algum lugar, ela está em Cristo Jesus. Quando o rapto acontecer, os olhos humanos não vai ver nada, nem vai descobrir nada. Exatamente como o profeta vai mostrar numa mensagem aqui. Não tem nada a ver com anjos trazendo pá para tirar a terra de sepultura, nada.
sabe? Ele diz, por quê? Porque isso aqui é pecaminoso. Nada disso, nada, sabe? Vai ressuscitar exatamente do corpo de Cristo que já ressuscitou. Vocês notam aqui, a própria Bíblia que eu li aqui, ó, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima. É claro que alguém pode pensar, mas ressuscitou? Irmão, nós temos que entender, é o palavreado de Deus, não nosso. Nós temos que entender isso. Nós estamos aqui ainda, mas Deus está procurando pelo último eleito. E quando o rapto acontecer, vai sair da terra original, esse aqui vai tombar para ficar por aqui, porque esse aqui não pode sair daqui da terra. Ele está aqui apenas para sustentar uma imagem. E qual é a imagem? A imagem de Cristo. Só isso. Mas vamos mais aí. Ele disse aqui. Então ele tirou da terra original Adão, ele tirou uma costela do seu lado e fez para ele uma companheira. E aquela foi Eva. Ela foi feita para o homem e parte do homem. Ela era parte dele no princípio da criação, na teofania. Ela era parte dele e por isso que ela foi tirada dele. E nós somos parte de Cristo antes da fundação do mundo, então tem que ser tirado dele. Na teofania, ela era parte dele aqui embaixo em sua criação, e ela não poderia ser dividida em outra criação. Ela tinha que ser feita na mesma criação. Isso é um quadro muito bonito do que nós vamos ver aqui ainda na Bíblia. Em Apocalipse capítulo 3, é uma das coisas que ainda mantém como segredo para o mundo religioso da mensagem. Eu não vou falar o mundo religioso lá de fora, mas ainda mantém como segredo para o mundo religioso da mensagem. É isso aqui. Porque as pessoas não entendem que o William Branham, ele estava aqui na Terra exatamente trazendo a nós esse verdadeiro anjo, que é o próprio Jesus Cristo na Terra. O homem William Branham, ele estava aqui exatamente para mostrar isso aqui, ó, que o William Branham vai mostrar sobre esse ser que está aqui em Apocalipse 3, verso 14, que diz assim: e ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve, isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Vocês notam aqui que esse aqui é o próprio Jesus Cristo. Olha, lê de novo e mostrar como testemunha aqui na própria Escritura, mais uma Escritura para provar isso. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve, isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Jesus é esse princípio da criação. É por isso que não tem nada a ver com a criação velha que veio de Adão, é uma nova criação. E Jesus é o primeiro dessa criação. Vamos ver aqui ainda, para os irmãos entenderem. Aqui, ó, que eu quero que os irmãos entendam. Muitas pessoas entendem que isso é William Branham, mas não tem nada a ver com William Branham. Eu quero mostrar pela Bíblia que não é William Branham, é Jesus Cristo mesmo. Lê de novo a Escritura, Apocalipse 3, verso 14. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve, isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Em Apocalipse capítulo 1, verso 5, diz assim, para provar que é Jesus: e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou de nossos pecados. Jesus é essa verdadeira testemunha. A própria mensagem a revelação de Jesus Cristo. O profeta falou sobre isso.
Ele disse lá, ele disse, olha, nunca houve uma testemunha como aquela. Jesus foi a maior testemunha de Deus na terra. De todos os profetas que vieram, Jesus foi o maior profeta, a maior testemunha, porque ele nunca errou, nunca falhou. Então ele é o princípio da criação de Deus. Mas ainda para provar, eu quero ler, para depois nós voltar sobre o corpo de Cristo. Eu quero ler para provar primeiro que essa nova criação, essa nova raça, em outras palavras, esse novo povo que vai vir. Esse novo povo que vai vir aqui na terra. Nós temos que entender o seguinte, aqui. Esse povo que vai vir, eles não têm nada a ver com o mundo velho. Eles são uma nova criação. Através do Espírito de Jesus Cristo, nós recebemos a vida de Deus quando Ele morreu na cruz do Calvário, para que tudo que estava no mundo ia perecer. O que Ele fez? Ele veio, pagou o preço por nós e deu a nós a sua vida. E através daquela vida que Ele nos deu, aí nós tornamos uma nova criação, através do seu Espírito. Então aqui na mensagem, nessa mensagem ainda, e não sabeis, só para os irmãos verem uma coisa aqui, para provar isso bem melhor ainda, e diz assim, deixa eu ler aqui, para os irmãos entenderem, isso aqui vai ser uma coisa que, para provar exatamente o que o William Branham e que a Bíblia está falando, né? Porque às vezes ele fala, o William Branham que falou. Não, não é o William Branham que falou só. O William Branham só confirma a palavra, sabe? O William Branham, ele confirma a palavra de Deus, sabe? Mas a Bíblia, ele não confirma nada fora da palavra. Quando ele fala uma coisa, é porque é escrito na Bíblia, sabe? Aqui, por exemplo, na mensagem Não Sabeis, parágrafo 97, diz assim. Ele disse assim, observe, ouça isso, ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve, isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Deus é o Criador. E como Ele foi criado? Viu aqui? Ele é o Criador. Então, o que nós temos, posso voltar em Gênesis antes de ler um pouquinho? E é aqui que nós vamos ver uma coisa importante. Quando Deus criou o homem à sua imagem, veja que Adão foi criado à imagem de Deus. Todo eleito foi criado à imagem de Deus na teofania, sabe? Mas no corpo humano, Adão foi feito, não foi criado. Mas Jesus foi criado no ventre de uma mulher. O princípio da criação de Deus é isso aqui que a gente tem que entender. Ele foi criado, não foi feito, mas criado. Deus criou a si mesmo no ventre de uma mulher. Foi Deus que criou a si mesmo. Então por isso que ele está falando aqui, ó. Quer dizer, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Deus é o Criador. E como ele foi criado? Mas este é o princípio da criação de Deus. Quando Deus, o Espírito, foi criado em forma de homem. Aquilo era Deus sendo criado. Deus, o Criador, Ele mesmo se tornando uma criação. Mas Ele é o Criador, Ele criou a si mesmo, para que Ele pudesse nos trazer através dessa criação. Porque criar em teofania já tinha criado, mas nós caímos na carne. E possivelmente cair na carne cairia também na alma. Mas Ele veio para livrar tudo, tanto o nosso corpo quanto a nossa alma. Porque a alma que peca, essa morrerá. Mas eu creio que nós não pecamos na alma porque nós cremos na palavra de Deus. Então ele continua dizendo, Ele mesmo se tornando uma criação. Deus, quem fez o barro, fez o cálcio e fez o petróleo, luz cósmica, o petróleo, juntou tudo e criou a si mesmo no princípio da criação de Deus. O Amém,
o final, amém, significa assim seja, o final de Deus, quando Deus completou em sua criação. Que coisa importante isso aqui, está vendo? Para ele fazer o que ele fez, por isso não tem nada a ver com o velho mundo, não tem nada a ver com a velha terra, nada. Nós estamos em Cristo, a ressurreição vai a partir dele, e é por isso que é o maior segredo. Às vezes a pessoa fica, mas tem gente que até liga, porque tem uma mensagem, está até aqui comigo, a mensagem chama, é claro que eu não vou ler sobre esse assunto, Cristo é revelado em sua própria palavra. O profeta diz que quando isso acontecer, que alguém está indo na casa do pastor, vai indo ali, para ver se o pastor foi, não tem nada a ver com isso, a coisa é tão segredo, que isso é esquecido, sabe? A ressurreição é totalmente, não tem nada a ver com esse corpo velho, sabe? Pela graça de Deus nós entendemos o que é essa ressurreição. A ressurreição parte exatamente daquilo que Deus já, em outras palavras, daquela terra que Deus já purificou para a noiva subir. Ela não tem que sair do pó da terra mais. Ela vai sair exatamente aonde Deus posicionou o corpo de Cristo. Ele está posicionado em algum lugar. E ele vai partir dali. Sabe? Então, vamos mais ainda a esse respeito. A era de Laodiceia. Só para os irmãos ter mais entendimento sobre esse assunto. Que diz assim. Ele leu algumas escrituras falando a respeito, segundo aos Coríntios 5, ele leu também aqui, porque somos feituras sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou para os que andássemos nela, Efésios 2, 10. Isso ele leu também. E vos revistais do novo homem que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Efésios 4, verso 24. Parágrafo 73 da mensagem à era de Laodiceia. O que ele diz? Essa nova criação não é a criação velha reformada. Se assim fosse, então não se poderia dizer que é uma nova criação. Deus não remenda nada. Deus não precisa de carcaça velha, não. Ele, quando ele morreu no nosso lugar, ele já conhecia cada eleito que viria. E aqueles eleitos já estavam nele quando ele morreu na cruz do Calvário. O dia que o rapto ressuscitar, que o rapto acontecer, aqueles eleitos já vai ser levantado naquela posição. Não importa se ainda tem eleito para vir. Mas todos os eleitos vão ressuscitar naquele corpo, já prontinho para sair da terra. Não tem nada a ver com essa terra mais. Então ele diz, é exatamente o que diz ser nova criação. É outra criação distinta da velha. Essa aqui veio de Adão. Eu li uma mensagem há poucos dias aqui, a terra foi contaminada com a raça de Adão. Então a raça de Adão contaminou a terra, mas Jesus veio exatamente tirar o povo dele daqui, sabe? Não levar coisa velha, mas ele veio exatamente pagar o preço por um povo que vai ressuscitar, que vai ser transformado um dia desse aqui. Mas esse corpo já está pronto em algum lugar. O rapto vai acontecer e será o maior segredo do mundo. Aí ele continua. Ele não está tratando, é outra criação distinta da velha. Ele não está tratando pelos caminhos da carne, assim como ele tratou com Israel. Ele separou Abraão e a sua descendência através de Isaque. Agora, fora de todo parentesco, tribo, nação, ele tem proposto uma nova criação. E ele é o primeiro desta criação. Ele é o primeiro desta criação. Ele era Deus criado na forma de homem. Agora, por meio de seu Espírito, está criando muitos filhos para si mesmo. Deus, o Criador, criando para si mesmo uma parte da sua criação.
Aqui nós entendemos, nós podemos ver isso claro aqui. O que vai sair da terra não tem nada a ver com nem terra velha, nem corpo velho, nada disso aqui, nada. Tudo isso aqui perecerá. O que vai ser aproveitado é o que está dentro. Jesus Cristo, o Espírito de Cristo está dentro de nós, sabe? É Ele é que está no comando. É Ele que controla a nossa vida. Quando nós queremos fazer uma coisa errada, Ele está lá sempre para avisar: não faça isso não, sabe? Mas é Ele, não é nós, é Ele. Tudo é Ele que faz. Então, através desse Espírito, quando o rapto acontecer, é claro que a própria vida, pois Ele é o Criador. Deus, o Criador, está provando aqui, através do seu Espírito, Ele está criando uma parte da sua... Ele está criando uma parte da sua criação para si mesmo. Como que Ele vai fazer? Ele está vivendo nas pessoas que estão andando, que faz parte dessa ressurreição. O dia que o rapto acontecer, o Espírito, a vida que está dentro das pessoas que estão andando aqui na terra, sai e toma um corpo novinho e vai embora. Deixa essa terra aqui, principalmente da maneira que ela está. Que a gente não tem confiança mais em nada. Nós não estamos sabendo nem como nós estamos vivendo aqui. Quer dizer, nós estamos andando no mundo e parece, olhando praticamente na rua, parece robô andando, sabe? É robô, parece mais, virou robô andando na rua. Parece nem ser humano mais, né? Ainda mais com essas máscaras no rosto, sabe? Parece robô andando, sabe? Ninguém, praticamente, o povo tem com medo um do outro, sabe? Mas os filhos de Deus não têm medo de nada dessas coisas, tá? Dos filhos de Deus não tem medo. Eu, graças a Deus, não tenho medo. Eu faço as coisas pela a ciência, pela a lei do homem. Quer dizer, eu uso uma máscara por causa da lei do homem, mas eu jamais usaria uma máscara, porque eu creio num Deus que me defende em todos os lugares. Eu jamais usaria uma máscara, mas eu uso por causa da lei dos homens, sabe? Como o profeta falou numa mensagem, ele disse: olha, essas injeções que eles me aplicam, eu não preciso delas, mas como eu tenho que ir pregar o evangelho em outros lugares, e eles exigem que eu tomo, mas eu não preciso delas. Mas ele disse: então vamos dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então nós fazemos isso, mas nós não precisamos disso não. Nós somos livres dessas coisas que estão acontecendo aí. Deus é o nosso libertador em tudo que nós pensamos, sabe? Principalmente agora no final dos dias que nós estamos vivendo. Gente, só de ver e de conhecer uma mensagem como essa, não precisa melhor do que isso, não precisa, sabe? Então, aí ele diz mais um pouquinho aqui: esta é a verdadeira revelação de Deus, este era o seu propósito. Está vendo? O propósito dele de trazer esse povo, esse povo salvo, limpo, através do seu sangue aqui na terra. E nós temos, por isso que às vezes as pessoas, um dia eu vi pessoas falando assim: olha, irmãos, nós não somos cegos não, nós somos eleitos, vivos, sabe? A mensagem mostra claro para nós. Nós não cremos, como um dia eu vi falando de uma pessoa, que uma irmã morreu, e que uma outra veio dizer que aquela irmã apareceu para ela para falar que o rapto estava pertinho. Aonde você já viu uma teofania chegar, uma pessoa que morreu, saber o dia que o rapto vai acontecer? Aonde? Quando o William Branham foi lá no lugar que aquelas teofanias vivem, eles falaram assim: nós estamos confiando no que você está pregando. Como que sabe o dia que o rapto vai acontecer? Sabe? Mas às vezes é tonteria. Mas apareceu para mim e me falou que o rapto está perto de acontecer. Olha, eu sei que o rapto está acontecendo pela palavra.
Está perto de acontecer, porque Deus enviou uma mensagem para te avisar. Não uma pessoa que morre vem me avisar, não. Eu não preciso disso. Eu preciso da mensagem para me avisar que o rapto está perto de acontecer. E aqui é o maior aviso de Deus. Esses dias eu estava falando sobre isso. Ah, é o coronavírus. Não, o maior aviso de Deus foi a mensagem do 7º anjo avisando nós. Esse é o maior aviso, que qualquer hora tudo estará terminado. Coronavírus não avisa nada disso, não. É a mensagem que já está na terra há anos, que já tem nos avisado. Qualquer hora dessa o rapto vai acontecer. E nós precisamos de confiar na mensagem, não de coisa que acontece aí. Se está acontecendo, vai acontecer muito pior ainda, tá? Mas nós confiamos na mensagem. Um dia desse o rapto vai acontecer. Mas vamos aqui, ainda eu quero ler nessa mensagem para provar. Eu quero provar sobre o corpo de Cristo. Eu quero ler aqui nessa mensagem, que é muito importante, eu até anotei aqui, é a mensagem ao nascer do sol, no parágrafo 79, eu creio que está escrito assim, quer ver? 79. Isso aqui é muito importante para nós, nesse respeito, é claro. Porque o próprio mensageiro já mostrou para nós, falou assim, gente, você não fica preocupado com... Em outras palavras, preocupa em viver uma vida cristã. Não fica preocupado que você vai... Não, olha, tudo já está prontinho lá. Vamos se preocupar assim, Senhor, trabalha em mim de tal maneira que o dia que o rapto acontecer, eu saia daqui da terra. Porque às vezes a pessoa fica preocupando em consertar esse corpo velho. Não adianta. Esse velho corpo aqui não tem jeito para ele, sabe? Não tem jeito. Então disse aqui no 79 da mensagem ao nascer do sol. Agora aí está a coisa. Aí está a coisa. Se o espírito do noivo mora na noiva. É isso aqui, tá vendo? E ele até disse assim, olha aqui, agora aí está a coisa. Se o espírito do noivo mora na noiva. Então ele disse assim, quando Deus produziu o primeiro noivo, primeiro fez a ele. Este era um homem e mulher em seu espírito. Aí volta de novo mostrar aquele quadro. Quando ele criou, então ele criou o homem, sabe, macho e fêmea. Ele mostra lá no quadro de novo, para provar que nós temos que estar no noivo. Aí ele diz, este era um homem e uma mulher em seu espírito. Ele o formou do pó da terra para que fosse material. Logo notem que quando formou a Eva da costela de Adão, não tomou outro punhado de pó, mas tomou do próprio pó da mesma palavra, porquanto Adão foi a palavra falada de Deus. Viu que Jesus é a palavra falada de Deus. E a noiva, palavra também, é a noiva, palavra falada de Deus, porque está no segundo Adão, que é Cristo. Então ele continua. Deus tomou, então, ele voltando aqui um pouco. Não tomou outro punhado de pó, mas tomou do próprio pó, da mesma palavra, porquanto Adão foi a palavra falada. Deus tomou dele, porque ele tinha o espírito masculino e o espírito feminino. Deus separou o espírito feminino de Adão e o colocou em Eva. Assim seguiu sendo parte do espírito de Adão. Foi carne de Adão e logo foi parte do espírito de Adão, e a dinâmica que vivificou a mecânica do seu corpo. Então hoje a noiva também tem que ser carne da sua carne e ossos dos seus ossos.
Agora, como chegará a ser essa carne mortal parte da sua carne? Dentro de pouco o veremos. Como vai suceder? Qual é essa grande transformação? Note bem nosso texto. Se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Agora escute bem o que ele disse aqui. Como dentro de pouco o veremos. Então vamos ver, já aqui onde ele diz que isso aconteceria, vamos ver agora o que ele disse aqui. No parágrafo 159. Aqui está o que nós quantos anos que essa mensagem foi pregada no ano 65. Quantos anos que essa mensagem está na terra? E quando nós deveríamos saber disso há muitos anos, mas por falta de pregador, por falta de pastores, pregadores da mensagem, é que isso acontece. Eles vão deixando as coisas, e vai passando por alto. Aí quando o rapto acontecer, é hora de todo mundo querer ler a mensagem. Aí é tarde demais. Quer dizer, aí os avisos que estão aqui, porque está cheio de avisos aqui na mensagem. Aí depois, o que vai acontecer? Vamos começar a ler os avisos depois que passou. Os avisos é lido antes que acontece. Está cheio de aviso aqui. Olha, o rapto vai acontecer. Olha, leia. E outras palavras, leia isso direitinho. Ó, como isso vai acontecer, sabe? É tão profundo a mensagem. Agora vamos ver. O 159. Agora notem bem esse poder vivificador guiando para a palavra. E nós já sabemos disso. Nós já sabemos que o alarido é uma mensagem. O mesmo Senhor descerá do céu com alarido. O que é alarido? A mensagem, olha ela aqui. É essa mensagem aqui, é o alarido. O mesmo Senhor descerá do céu com alarido. O profeta diz na mensagem o rapto. Ele disse o que é alarido? É uma mensagem preparando as pessoas. Ele disse o que é a voz de arcanjo? É o poder que está na palavra. Esse poder vivificador já está aqui, nessa palavra aqui, nessa palavra. Quando Jesus estava na terra aqui, ele está aqui em espírito, mas um dia ele viveu aqui em carne. Quando ele estava aqui, as pessoas que criam nele, que tinham o mesmo espírito, chegava perto dele, ele só falava, chegava, era curado e tudo mais, ele só falava assim, a tua fé te curou. Mas muitos chegavam perto dele e não recebia nada. E ele era o mesmo, e ele é o mesmo que estava lá. Hoje é a mesma coisa. Se a gente não tiver cuidado, nós chegamos perto dessa mensagem e não recebe nada. Mas se você tiver o Espírito de Cristo em você, você recebe tudo que está escrito nessa palavra. Você crê em tudo e obedece tudo. Então veja aqui. Agora notem bem o poder vivificador guiando para a palavra. A mente que estava em Cristo também estava em você, então. Estou procurando lhes mostrar que quando Deus levantou a Jesus dentre os mortos, naquele instante também levantou a você. Vocês notaram aqui o que está falando? Então, quando nós pensamos em ressurreição, vamos pensar naquilo que Ele já fez por nós. Pensar assim, não, nós estamos aqui, mas a ressurreição vai acontecer em Cristo. Se nós estamos em Cristo, nós vamos ressuscitar. É igual eu preguei, não sei se foi domingo, falando sobre isso. Quem tinha que ressuscitar lá na Palestina, a ressurreição só acontecia lá. Por quê? José morava no Egito, falou, leva os meus ossos para lá, porque a ressurreição vai acontecer lá. E se os ossos de José não estivessem lá, ele não ressuscitava. Porque na ressurreição, quando Jesus levantasse, todos que estavam naquela região levantavam também. Sabe? Mas aqui, a mensagem já é a ressurreição e a vida. Essa mensagem vai ao coração de cada eleito. Aonde estiver um eleito, essa mensagem chega. E se a vida de Cristo está, porque na verdade, que quando a pessoa nasce, o profeta provou isso em várias mensagens, quando nós nascemos, Deus coloca uma sementinha lá dentro.
E aquela sementinha só germina pela palavra. Aquela sementinha precisa da palavra. Em outras palavras, aquela sementinha precisa da mensagem da hora. E quando ela recebe a mensagem da hora, ela ressuscita. Aí ela toma vida, toma fôlego. E ela entende, ela vai entender a mensagem. Então vamos mais aqui. Então ele disse: eu estou procurando lhes mostrar que quando Deus levantou a Jesus dentre os mortos, naquele instante também levantou a você e também lhe vivificou a vida juntamente com ele. Por isso que nós olhamos, por isso nós somos um fracasso, é nesse ponto, porque nós olhamos para nós, nós queremos consertar nós mesmos, nós temos que olhar para Cristo, porque como o William Branham disse, se eu olhar para mim eu vou só caindo. Se nós olhar para nós mesmos, mas olha o que eu sou. Não, ele não pediu para olhar o que nós somos, ele pediu para olhar o que ele é, sabe? O que ele fez, é isso que ele pediu. Então ele disse aqui, então, você é agora mesmo vivificado à vida, ainda que então você fosse apenas um atributo em seus pensamentos. Mas Deus havia visto tudo nele no fim. Deus olhou sobre o corpo, tá vendo? Ele olhou, ele não estava olhando no sentido assim, eu não estou olhando o povo que vai vir, eu estou olhando o povo que está nele. Sabe, porque a pessoa, nós somos ignorantes, é nisso. Nós queremos, não, ele está olhando para mim, não. Se ele está olhando para mim, é porque ele já olhou por mim naquele dia, no Calvário. Então Deus olhou aquele corpo e viu tudo nele. Ele viu todo eleito nele. Sabe? É o que está escrito aqui, ó. Mas Deus o havia visto tudo nele no fim. Deus olhou sobre o corpo, pois o Espírito lhe havia deixado no jardim de Getsêmani, porque tinha que morrer como um homem. Está vendo? Em outras palavras, você já está aprovado. Vai na cruz, paga o preço por eles, porque o Espírito levou primeiro 40 dias e 40 noites, nós vamos ler aqui, e naquela aprovação ali, eu e você foi aprovado em Deus, em Cristo ali. Naqueles 40 dias e 40 noites, a noiva foi purgada, purificada ali. Então por isso que ela não tem que sair do pó da terra mais, ela já está nele. Então ainda ele continua. Porém, recorde, amigos, ele não tinha que fazer aquilo. Esse foi Deus. Deus ungiu essa carne, a qual foi carne humana. Se ele houvesse subido ao Calvário como Deus, nunca haveria sofrido essa classe de morte, porquanto é impossível matar a Deus. Ele não teve que fazer isto. Porém, ele foi ali no Calvário, com você dentro dele. O veio? Deus não havia separado a noiva do noivo ainda. Então, quando Deus olhou sobre o corpo de Cristo, ele viu o masculino e o feminino. Tudo foi redimido em um só corpo. Um corpo só. Aquele corpo ali, estava todos os membros do corpo de Cristo, estavam ali. Todos. E é por isso que se eu sou uma unha, aquela unha estava ali. Quando Cristo morreu, todos nós morremos. Quando Cristo ressuscitou, todos nós ressuscitamos também com Ele. E é por isso que o corpo está em um lugar parado aí, em uma dimensão. E ele vai sair exatamente dessa dimensão. Porque Deus conhece todas as coisas. Nós não, mas Ele conhece. Então ele viu, então ele diz, ele viu o masculino e o feminino, tudo foi redimido em um só corpo. O veio são um só, são o mesmo, a mesma palavra que fala do noivo também fala da noiva. Então como pode vir, então ele disse assim, então como pode vir a noiva a não manifestar tudo que foi prometido por ela, e logo que vier o noivo?
Tá vendo? Então, aqui, em outro lugar aqui, eu creio que vou encontrar aqui. Quer ver? É uma coisa muito importante também aqui. Aqui, no parágrafo 91, é uma coisa muito importante aqui nessa mensagem do nascer do sol. Essa verdadeira águia reconhece o chamado da palavra de Deus. Por quê? Porque é uma águia, porque é uma águia. E é uma águia chamando outra águia. É Deus, você viu aqui uma águia chamando outra águia. É Deus chamando seus filhos, chamando outra águia. A palavra chamando a palavra desde antes da fundação do mundo. A palavra predestinada foi para a palavra escrita da hora. Então, se nós somos predestinados, nós vamos para essa palavra que foi escrita hoje, para os nossos dias, para chamar exatamente as águias que estavam vivendo no dia que a mensagem está vigorando. Em outras palavras, essa palavra aqui ia combinar com o espírito que estava nos filhos do dia. E é por isso que nós devemos dar graças a Deus por esta tão grande revelação que Deus tem nos dado nesses últimos dias. Ainda aqui, para os irmãos verem, ainda falando do corpo de Cristo, ainda eu quero ler. Isso aqui é bom, que se tem alguns irmãos que ainda não ouviu, isso aqui é muito bom para despertar, sabe? Despertar o eleito, ele é despertado pela palavra. Todo mundo sabe disso, né? O eleito, ele é despertado pela palavra de Deus. Então aqui, nós vemos aqui, algo aqui que eu quero ler, são 3 partes aqui dessa mensagem. O futuro lá. Eu estou lendo essas 3 mensagens juntas para provar que o profeta sempre diz assim, na boca de 2 ou 3 testemunhas, a gente consegue, em outras palavras, provar a verdade. Então eu estou lendo 3 testemunhas para provar, e já li até 4, para provar que a noiva não tem que sair do pó da terra. Ela vai sair exatamente, ela já está pronta em algum lugar, porque ela já ressuscitou com Cristo. Porque às vezes a gente fala assim, a pessoa fala, mas por que nós estamos aqui? A pessoa tem que entender isso. Ressuscitar com Cristo não tem nada a ver da pessoa estar aqui. A pessoa pode estar aqui, e ele pode ser um eleito, mas às vezes a vida dele não está ainda a ponto em outras palavras assim, ele ainda tem que acertar alguma coisa, ou ainda tem um eleito para nascer, ou tem ainda para batizar. Quando aquele último eleito batizar, a ressurreição acontece. Sabe? Uns estão mais adiantados, mas se nós somos corpo de Cristo, se você está um pouquinho atrasado, Deus completa o resto naquele dia. Deus completa, sabe? E aí todo mundo chega numa hora só, numa posição só. E não só os crentes de hoje não, irmão, sabe? A gente tem que entender, tantos de Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, João Wesley e William Branham, todo o corpo de Cristo, quando Jesus morreu, está exatamente esperando somente o último eleito entrar ou alguma coisa acontecer nos nossos dias. Vai ressuscitar todo mundo. Por isso que a própria Bíblia diz, não sejais ignorantes acerca dos que já dormem, porque aqueles que morreram em Cristo, Deus os tornará a trazer com Ele. Não se preocupar com quem já partiu. Não, nós temos que se preocupar com nós, colocar na posição para poder sair. Então ele disse aqui, nessa mensagem, eu quero mostrar para os irmãos isso aqui ainda, no parágrafo 271, ele diz, veja, essas mãos desenharam isto para a sua amada, a noiva, desenhando o interno amor para a sua noiva. Recordem que o Espírito Santo desceu sobre Jesus, o qual era parte da terra. Porque o germe de Deus, a vida de Deus, foi desenhada no ventre de uma mulher. É isso certo? O qual era a terra. Jesus é a terra redimida. Muito bem, e então entrou a vida de Deus, assim sendo, ele foi o princípio da criação de Deus.
veio, e então esse sangue de Deus que estava ali por esse germe, quando foi derramado no Calvário, caiu outra vez sobre a terra. Para quê? Para redimir a terra. Agora, tem sido justificada, tem sido santificada, chamada e reclamada. E agora está por receber o seu batismo de fogo e ser purificada para a noiva, para Jesus e sua noiva. Está vendo que ainda tem que ser purificada essa aqui? Agora vamos à parte importante para nós. E vocês, é isso aqui que é importante, que a gente tem que ler com entendimento. Quer dizer, a terra ainda vai receber o batismo de fogo. E vocês são outras partes que saíram desta terra. Vocês são parte da terra, teu corpo mostrado aqui num corpo. Você viu aqui agora? Em outras palavras, você não precisa de passar pelo fogo mais não, porque o teu corpo já foi mostrado aqui num corpo, e aquele corpo é o corpo de Jesus. A terra já está prontinha. A noiva, em qualquer momento desse, ela não precisa de nada, né? Ela está prontinha a qualquer hora. Só Deus sabe o momento, sabe? Ela vai ficar prontinha exatamente no sentido do corpo, certinho. O problema agora é entre nós, é consertar aqui para poder acontecer lá. Eu estou mostrando um quadro para um entendimento melhor. É acontecer lá em outra dimensão. É tanto que quando o rapto acontecer, talvez sobe cantando hinos, haverá uma fila de pessoas de 2000 anos subindo, cantando, e esse ouvido aqui não ouvirá nada. Estará em outra dimensão. E vai cantando, subindo, cantando. Quem sabe a fila é tão grande que demora horas para chegar lá, cantando hinos e tudo mais. E esse corpo humano, sabe nada. Por isso nós precisamos ter um entendimento espiritual e saber realmente o que Deus já fez por nós. Não é pensar que Ele vai fazer, não, Ele já fez por nós, sabe? Nós é que temos que fazer alguma coisa para sair agora. É isso que nós precisamos entender. Ainda aqui, eu quero ler algumas mensagens aqui, para a gente completar nesse sentido aqui. Eu ainda tenho, nessa mensagem aqui, deixa eu ler mais um parágrafo aqui dessa mensagem ainda, que é muito importante também, para a igreja aqui, é claro que já ouviu tanto, mas outros irmãos ainda vão ouvir, talvez vão ouvir essa mensagem. Então eu quero mostrar algo aqui que é muito importante aqui ainda, que diz assim, no parágrafo 249, João disse: vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu, como uma noiva ataviada para seu marido. Onde se assentou? Exatamente igual quando fez ali sobre a terra. Jesus era parte dessa terra sobre a qual o Espírito Santo desceu. Está isso correto? E permaneceu sobre ele para sempre. Nunca poderá deixar. A ele sempre está aí. Ele e Deus são um. Sempre tem que permanecer aí. E assim sendo, João viu a santa cidade, a nova Jerusalém, descendo como um cometa ou uma pomba, descendo do céu e pousando sobre uma terra redimida completamente. Porém, para fazer o quê? Para reclamar todo o atributo pelo qual ele fez a terra. Todo homem que estava representado na eternidade, toda mulher é redimida então. Ela tem sido purgada e queimada com fogo. Jesus, em suas férreas tentações no deserto por 40 dias. Depois disso, notem, estava pronto para seu ministério então. Pense nisso. O Espírito Santo descendo sobre a terra, Jesus, e esse sangue santo. Agora observe, espero não ir muito profundo para vocês. Vê? O sangue que foi criado por Deus, o sangue, a vida, a criação de Deus. Jesus era o princípio da criação de Deus. Vê? Deus feito em criação. Ele era espírito. A Bíblia diz que ele era o princípio da criação de Deus. Como começou ele? No ventre de uma mulher.
Notaram que aqui, o que diz aqui? Todo atributo de Deus foi redimido, então, em suas férreas tentações no deserto. Quer dizer, tudo está prontinho, está prontinho. Agora, prontinho no sentido lá de Deus, está tudo pronto. Quer dizer, Deus está esperando. Como eu disse sobre o calendário de Deus, o rapto vai acontecer exatamente no calendário de Deus, exatamente por causa disso. Porque não tem nada a ver com essa terra mais. Para acontecer o rapto, que eu disse que o rapto vai acontecer dentro do calendário de Deus. Então não tem nada a ver com essa terra. Quer dizer, nós estamos recebendo o ministério do Filho do Homem para nos preparar. Mas o rapto vai acontecer em outra dimensão. O rapto vai acontecer em Cristo Jesus. Mas aqui eu quero ler para mostrar outra coisa aqui. Aqui, o que ele vai dizer aqui? Nós, quando Melquisedeque, aquele chegou a viver aqui na terra e se tornou um homem, Melquisedeque. Veja, Melquisedeque é o próprio Deus, numa teofania. Quando aquela teofania se fez carne e habitou entre nós aqui, através do seu Espírito nós recebemos a vida eterna, para nunca mais morrer. Então disse aqui, no parágrafo 57, e então, portanto, Melquisedeque, o grande sacerdote, como um homem, ele não teve princípio e não tem fim. E quando nós, através daquela teofania, fomos feitos à imagem de Deus antes da fundação do mundo, viu aqui? Através da teofania dele, nós fomos feitos à imagem dele. Nós também fomos criados na imagem dele. Agora escute bem. Fomos feitos à imagem de Deus antes da fundação do mundo. Quando aquela teofania foi feita carne e habitou no nosso meio, que era Jesus Cristo, então através da sua morte nós recebemos seu Espírito e não temos fim, vida eterna, não anjos, mas homens e mulheres. Através daquela teofania que se fez carne, do mesmo Deus que tinha nos criado no princípio, agora veio e morreu no nosso lugar, para nos dar a vida eterna novamente, porque senão ia acontecer o que está escrito nessas duas mensagens aqui, aqui, escute bem aqui, o que disse aqui nessa mensagem, na mensagem Vida, parágrafo 49 e 50, que diz assim, agora, tudo que teve um princípio tem um fim. Você viu aqui? Quer dizer, nós não fomos criados? Fomos criados. Mas se Deus não vem e morre no nosso lugar, toda aquela criação, o sexto selo está provando, toda a criação ia voltar a átomos e a molécula, se ele não paga o preço por nós. Ia acabar toda a criação. Mas veja aqui, para não acabar, o que ele fez? Ele veio e morreu no nosso lugar e deu a vida dele. Agora vocês são eternos como o seu Criador. Aí ele continua, não há nada que já começou que não tenha um fim, mas algo que não teve princípio não tem fim. E somente Deus é o único que nunca teve um princípio, e ele não teve nenhum começo de dias nem fim de anos, e portanto temos que nos tornar parte de Deus através do nascimento, para vivermos e termos uma existência eterna. Por isso, se nós não nascer de novo, e o nascer de novo, eu estou com essas mensagens aqui, talvez eu vou pegar outro dia, porque tem muita mensagem. O nascer de novo é nascer do seu espírito novamente, sabe? É ter uma mudança de natureza, porque na verdade, que tem mensagem aqui para provar, que a natureza que nós nascemos, nós íamos ser condenados por ela, Efésios capítulo 2, ali. Mas Deus, que é rico em misericórdia, a maneira que Ele nos amou, então Ele deu a vida dele para nós. Ele tirou a nossa natureza e colocou a dele. Então a nossa natureza hoje, nós cremos que não é a nossa, é a de Deus. Ele tirou a natureza do nosso espírito e colocou a sua natureza. Então, o que é a natureza? A natureza da alma, a natureza do espírito, que fala sobre a alma, está vendo? Então, quando nós recebemos a vida de Deus, então a nossa alma agora passa a ser a alma de Deus. Por isso que falou aqui, aquela teofania foi, morreu e deu a vida dele para nós.
aí nós passamos a ter a natureza de Deus. E a nossa alma não pode perecer mais por causa da natureza de Deus que está em nós. Então ele disse aqui ainda: essa é a razão pela qual é totalmente impossível qualquer pessoa ser salva fora do novo nascimento. Porque os homens nascem outra vez do Espírito de Deus e se tornam uma parte de Deus. Sua existência é eterna como Deus é eterno. Eles nunca mais poderão perecer. Jesus disse: ninguém pode arrancá-los da minha mão. Eles são do meu Pai divino. E então não há ninguém que possa tirá-los ou separá-los, pois eles são parte de Deus. Então, isso é muito importante para a gente entender sobre o novo nascimento, porque eu poderia até tocar num assunto aqui. Eu creio que eu vou tocar num assunto aqui para terminar, logo depois. No finalzinho eu quero ler uma mensagem, mas ainda eu quero ler uma mensagem sobre o arrebatamento ainda, sobre o rapto, e depois eu quero ler uma mensagem, o perigo que nós corremos. Eu vou ler uma mensagem aqui para provar isso. Muitas vezes nós vivemos no Espírito, quer dizer, numa unção em nosso espírito, e o profeta vai provar que se o batismo do Espírito Santo não atingir a nossa alma, nós vamos para o inferno sem pensar muito, sabe? Sem pensar muito. Então vamos, deixa eu falar um pouquinho ainda sobre o rapto. Na mensagem ainda, Deus é escondendo e revelado em simplicidade, no parágrafo 379, eu quero mostrar para os irmãos que como ele mostrou isso aqui, que não é esse corpo aqui, não tem nada a ver com isso, porque ele é pecaminoso. Eu já mostrei que o rapto vai acontecer daquele que já está pronto, que Jesus já redimiu, aquele corpo. Então ele disse aqui, e quando eles dizem sepulturas se abrirão, como as sepulturas se abrirão? Eu não tenho tempo para entrar nisso como gostaria. Veja, apenas para lhes mostrar a simplicidade de Deus, aquele cálcio, potássio, tudo mais, quando tudo que está em você de material só dá uma colherzinha cheia. Isso é correto. E o que aquilo faz é romper e regressar em espírito e vida. Deus apenas fala e o rapto virá. Não serão os anjos indo ali fora e cavando uma sepultura com a pá e desenterrando uma velha carcaça aqui. O que é isso? Para começar, é nascido de pecado. Está vendo? Quer dizer, vai pegar pó velho? Não precisa, pois Jesus Cristo já preparou um novinho. Para quê? Então ele diz: para começar é nascido de pecado, mas um novo feito à sua semelhança, você sabe, se tivéssemos nós morreríamos outra vez. E por quê? Você viu por que Abraão morreu? Você viu que Abraão e Sara eles foram transformados em jovens novamente, mas nesse corpo? Eles morreram. Mas o outro que virá nunca morrerá, nunca. Porque aquele veio do pó original, o noivo. Mas Sara e Abraão ficaram jovens, mas morreu. Mas esse que virá agora, nunca a morte atingirá ele, de maneira nenhuma. Então ele diz: morre outra vez, você diz, as sepulturas se abrirão, os mortos sairão andando. Isso pode ser verdade, mas não se abrirão do modo que você diz que abrirão. Isso é correto, sabe? Será um segredo, sabe? Então, como eu estava falando, para mim terminar, eu quero ler uma mensagem aqui, uma mensagem, porque muitas pessoas às vezes já fez até perguntas sobre esse assunto do novo nascimento. Aqui nessa mensagem de dores de parto, disse uma coisa aqui, que diz aqui, nessa mensagem, disse aqui, no parágrafo 41, disse aqui: então isto
é no setor espiritual. É água, justificação pela fé, crendo em Deus, recebendo-o como seu Salvador pessoal e sendo batizado. Segundo, é santificação do Espírito. Porque eu ia ler uma mensagem e não sabia, era isso aqui. Todos nós viemos aqui, não pela vontade perfeita de Deus, viemos aqui pela uma vontade permissiva e recebemos um Espírito inconverso. Ele não é convertido quando nós chegamos aqui na terra. Ele é inconverso. Então, por isso que ele está falando aqui, ó. Então, segundo a santificação do Espírito, que Deus purifica o Espírito de todos os elementos e desejos do mundo. E então o Espírito Santo vem e dá o novo nascimento e enche aquele vaso santificado. Santifica o Espírito. Então, por quê? Porque se nós vivermos só no nosso espírito, eu não li ainda, tem uma mensagem aqui, essa mesma mensagem que Hebreus está falando, que nós recebemos de nossos pais, através de Adão e Eva. Sabe? Nós recebemos esse espírito através da carne, por isso que é cheio de problema. E esse espírito, ele tem que ser mudado. E quando muda, por isso que fala, o que é a alma? Está vendo? A alma é a natureza do espírito. O profeta chegou a dizer numa mensagem o seguinte: por a alma ser a natureza do espírito, ele disse, olha, se o espírito que vive em você, se é de Deus, então sua alma é de Deus, se não é, do diabo. É duro, né? Mas aqui, só para a gente terminar, falando sobre isso, porque eu ia entrar nesse assunto, mas não vai dar tempo, para mim terminar logo, né? E diz aqui, ó, na mensagem liderança, ele disse aqui, ó, a escolha de sua conduta, você não pode misturar isso agora. Você é por Deus ou é contra Deus? E as expressões exteriores mostram exatamente o que está no interior. O cardo, quer dizer, nós meramente pensamos, eu obtive o batismo do Espírito Santo e estou indo para o céu. Aquilo não significa nada que você está indo para o céu. Não, Senhor. Você pode ter o batismo do Espírito Santo toda hora em sua vida e ainda estar perdido e ir para o inferno. A Bíblia diz que sim, exatamente correto. Entendeu agora? O que aqui é no Espírito. Vocês notam que está falando no Espírito. Quer dizer, a pessoa vive no Espírito e a unção de Deus desce no Espírito e ele pode receber aqui e ir para o inferno, porque o negócio tem que ser na alma. Tem que ser na alma, não é no Espírito. Por isso que a maioria das pessoas às vezes vive e recebe no Espírito, mas a alma nunca é convertida. Porque quando a alma é convertida, ela vive procurando fazer a vontade de Deus e procurando viver a palavra, procurando a verdade e procurando viver a palavra. Então ele continua, só para os irmãos entenderem. Então ele disse aqui, no parágrafo 163 agora, eu li o 162, olha aqui, você é uma pessoa exterior, você tem 5 sentidos que comunicam com o corpo exterior. Deus te deu 5 sentidos, não para comunicar com Ele, seu lar terreno, quer dizer, a visão, paladar, tato, olfato e audição, é só para comunicar com o terreno. É tanto que esse aqui, ó, não tem nada a ver nem com o espírito. O espírito que raciocina e tudo mais. Esse aqui não, é só cheira, quer dizer, come, alimenta, sabe? Só isso. Mas veja aqui o espírito, o que ele vai falar do espírito agora. Então ele disse aqui, então você tem um espírito no interior daquilo, quer dizer, nós temos um espírito no interior desse corpo, o qual nós estamos vivendo, e tem 5 saídas, consciência, amor e assim por diante. 5 saídas com as quais você comunica com o espírito do mundo,
porém com seu Espírito. Está vendo? Quer dizer, nós não comunicamos com o Espírito do mundo através da carne, mas com o Espírito que nós nascemos, que o profeta diz que não é convertido. Nós raciocinamos, comunicamos, lemos a Bíblia. Tem lugar que fala assim, não, com esse, como ele falou sobre a esperança. Se nós vivemos só de esperança, a esperança você lê a Bíblia, você faz isso, lê a mensagem, lê isso, mas a esperança é a maior inimiga da fé. Chegou a provar isso, que a esperança é a maior inimiga da fé. Está vendo? Porque a esperança é aquilo que espera, mas a fé, em outras palavras, ela não espera nada, ela já crê, ela já sabe e crê. Mas a esperança está esperando por alguma coisa acontecer. E o profeta dizia, o diabo aproveita e deixa você esperando o tempo todo. Porque o diabo aproveita disso. Já que você vive de esperança, então espera. Mas aquele que vive de fé sabe que está acontecendo, sabe a hora. Então aí ele continua. Então ele diz, o Espírito, então diz, 5 saídas com os quais você comunica com o Espírito do mundo, porém com o seu Espírito. Seu ser físico comunica com o físico. Seu Espírito comunica com o Espírito. Porém, dentro daquilo você tem uma alma. E aquela alma é o gene que vem de Deus. Em outras palavras, assim, se você tem uma alma que veio de Deus, então o seu espírito já foi mudado e Deus colocou o seu espírito, em outras palavras, a sua natureza em nós. Então, quando Deus coloca a natureza dele em nós, então a nossa alma agora é de Deus. Então, essa alma é eterna, como o Criador é eterno. É isso que nós temos que entender, sabe, irmãos? E eu creio que Deus está nos advertindo cada dia, mostrando essas coisas, e creio que cada dia mais perto desse acontecimento nós estamos chegando. Qualquer hora dessa, uma notícia. Moisés e Elias está pregando na Palestina. E aí? Mas que Deus nos ajude, que isso nunca chegue a soar nos nossos ouvidos. Que nós possamos sair daqui antes que isso aconteça, porque nós temos ouvido a voz de Deus. E essa voz de Deus está aqui exatamente para nos tirar daqui. Se hoje ouvis a sua voz, e nós estamos ouvindo a voz de Deus. Para quê? Para não endurecer o coração, para que nós possamos ouvir o tempo todo, estar atento a todos os acontecimentos, para não ser surpreendido uma hora dessa. Que Deus abençoe os irmãos, que Deus abençoe a todos os irmãos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus, nós te damos graças, Senhor, por mais um dia, meu Deus, por mais uma oportunidade. Meu Deus, está vivo, Senhor, aqui, para pregar, não só pregar, mas tentar fazer tudo para viver a Tua palavra. Senhor, ajuda os irmãos, ajuda as irmãs, ajuda os casais. Senhor, estou lembrando da minha irmã também que está internada, Senhor. Meu Deus, visita ela ali, Senhor. Meu Deus, que o Senhor possa ter misericórdia dela, Senhor. Ali naquele hospital, no nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, ajuda a cada casal, a cada irmão, Senhor, a cada família, meu Deus. Senhor, não deixa, Senhor Deus, o anjo da morte, Senhor, tocar na vida de nenhum dos seus filhos, Senhor. Meu Deus, mas através do sangue do Senhor Jesus Cristo, Pai, que nós já cremos que foi derramado na cruz do Calvário. Meu Deus, que através desse sangue, que haja uma proteção em cada lar. Meu Deus, protege os seus filhos, não só nesse Brasil, mas no mundo inteiro, Senhor. Meu Deus, nós cremos ainda no sangue que o Senhor derramou na cruz do Calvário. Nós cremos ainda na redenção que o Senhor está fazendo ali como sumo sacerdote. Senhor, nos ajuda, Pai, que essa mensagem possa tocar no coração de cada eleito, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, é que nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Amém.